Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Adriano do portal Compartilhe TI e na aula de hoje vamos ver usando o disco de diferenciação no Hyper-V. Os tópicos são criar o disco modelo, padronizar o disco modelo com o sysprep, criar o disco de diferenciação, criar máquinas virtuais usando o disco de diferenciação, utilidade e quando não utilizar esse recurso. Então vamos abrir o nosso gerenciador do Hyper-V. Eu já tenho duas máquinas virtuais criadas, que é o Windows 10 e o Windows Server 2012 R2. Então, para começar, eu vou ligar a máquina com o Windows Server 2012, que é a máquina que a gente vai criar o nosso primeiro disco modelo. Então, essa máquina eu já deixei instalada com o Windows Server 2012 e já deixei o Windows atualizado. A máquina com disco modelo, você vai preparar ela como você quiser, para que os próximos discos sejam idênticos a ela. Então, nessa máquina, eu já deixei ela com o Windows atualizado. E eu vou instalar também o Chrome nela para a gente poder usar como exemplo e poder testar nas próximas máquinas virtuais. Então, abrindo o Internet Explorer, vou entrar no Google para poder fazer a instalação do Chrome. Só mais alguns minutinhos. Lembrando que eu estou utilizando o Chrome como exemplo, porém qualquer programa que você instalar vai estar disponível nas máquinas virtuais a partir desse disco modelo. Então, se você instalar o Office, por exemplo, se você instalar qualquer programa, ele vai estar disponível na máquina virtual com o disco de diferenciação a partir deste modelo. Então é só aguardar aí mais alguns minutinhos para terminar esse download, para a gente poder preparar ela com o sysprep. Pronto, agora o Google Chrome já está instalado. Ele que vai ser o nosso exemplo. Então agora vamos preparar essa máquina. Para executar o sysprep, eu tenho que ir dentro da pasta do Windows, meu computador, Windows, ele fica dentro da pasta System32, sysprep. E é só executar o sysprep. Eu tenho que marcar a opção generalizar, que é essa opção que vai fazer com que a máquina, com que esse Windows, volte às configurações originais, como se fosse uma nova instalação. E por que eu tenho que fazer essa generalização? Se eu for utilizar esse disco para montar um laboratório, por exemplo, com várias máquinas, se eu for criar um ambiente de domínio, por exemplo, se eu não executar essa opção de generalização com o sysprep, essa máquina vai ter problemas para entrar no domínio, para eu configurar um ambiente de domínio. Então, se eu for fazer um laboratório que eu vou testar esse tipo de configuração, eu vou ter problemas porque quando eu não faço essa generalização e só copio, só clono esse HD, a máquina fica com o mesmo SID. Então, isso daí gera problemas dentro do meu ambiente de domínio. Eu poderia, por exemplo, criar os discos de diferenciação a partir deste disco modelo sem executar o sysprep. Porém, eu teria que executar em cada máquina que eu criasse para poder gerar um novo SID como se fosse um micro novo, como se fosse uma instalação nova. Então, eu vou marcar essa opção e colocar para desligar, porque aí essa máquina já vai estar pronta para servir de modelo para as outras máquinas. Então é só executar, aguardar um pouquinho. Então ele vai executar esse processo e desligar a máquina. Assim ela já vai estar pronta como disco modelo para eu criar novas máquinas a partir desse disco.
O Windows 2010, que eu deixei aqui criado já, ele já está com o sysprep, porque ele demora um pouco mais, então eu já deixei adiantado esse processo. Mas é a mesma coisa, eu fiz a instalação do Windows, rodei o sysprep e deixei a máquina desligada para a gente já usar ele como disco modelo. Lembrando que essas versões de Windows, essas máquinas criadas, são com Windows de avaliação, disponível para download no site da Microsoft, que ele funciona por 180 dias para laboratório de estudos. Então, se você quiser baixar para fazer algum estudo, para fazer testes, você pode baixar ele dentro do site da Microsoft. Ele tem a validade de 180 dias. Mais alguns minutinhos. Então, esse processo é um pouco demorado, por isso que eu já deixei pronto no Windows 10, para a gente ter mais tempo aí para o nosso laboratório. Só mais alguns instantes, alguns minutos. Pronto, então a máquina já terminou. E agora ela está sendo desligada. Terminou o processo de generalização. E agora a gente vai ver o disco modelo, como que ficou. Dentro dessa pasta Hyper-V, onde eu coloquei os meus HDs. Esse é do Windows Server 2012 e esse é do Windows 10. Então repare que o do Windows 10 está com 11 GB e do Windows Server 2012 com 18 GB, porque eu já fiz a atualização do Windows, já apliquei o Service Pack e instalei também o Chrome. Então essa máquina virtual, esse HD, VHD, já está com 18 GB. Então imagine se eu fosse criar aí 10 máquinas virtuais com o Windows Server 2012 e se eu fosse só clonar os HDs. Então eu ia ficar aí com 180 GB de máquina virtual. Então qual que é a vantagem do disco de diferenciação? Então eu vou cancelar aqui que eu só mandei copiar como teste. Qual que é a vantagem desse disco? Vamos criar a máquina virtual. Nova máquina virtual. Então, como máquina virtual, como nome, eu vou colocar aqui server 1. Server 1. A geração da máquina, eu tenho que manter a mesma geração. Então, eu criei geração 2. Memória, eu vou atribuir 1024. E como memória dinâmica. A rede, eu vou colocar a rede que eu tenho, padrão. E aqui, em adicionar disco, eu vou anexar ele depois. Vou marcar essa opção porque ainda não tem esse disco criado. Então vamos avançar. Concluir. Então a minha máquina virtual está pronta. E agora eu vou configurar ela para adicionar o disco de diferenciação. Aqui eu vou colocar 4 servidores para ficar um pouco mais rápido e agilizar o nosso processo de laboratório. Então aqui eu vou adicionar um disco rígido e criar um novo disco. Aqui na opção dos discos é que eu vou escolher a parte de diferenciação. Reparem que temos 3 tipos de disco. Temos o disco de tamanho fixo, o disco de expansão dinâmica e o disco de diferenciação, que é o que vamos ver nessa aula de hoje. Vou explicar rapidamente o que é cada um. O disco de tamanho fixo, ele já separa o tamanho que você escolher no HD e cria um VHDX já com esse tamanho fixo. Então, para ambiente de produção, quando você for implementar um servidor no seu cliente com máquina virtual, você deve escolher o tamanho fixo porque ele já deixa alocado esse tamanho no VHD e torna mais rápido o acesso. O disco de expansão dinâmica, ele cria um arquivo com 4 KB e vai expandindo, vai aumentando esse tamanho de acordo com o que você vai implementando dentro dessa máquina virtual. Então esse processo ele é útil para quando você vai fazer um laboratório, vai fazer algum teste em casa. Só que em ambiente de produção, ele não é recomendado porque toda hora que ele precisa aumentar o tamanho do disco, ele tem que fazer a verificação dentro do disco rígido, ou dentro do storage, dentro da
da sua alocação, onde está alocado esse disco virtual, então esse processo acaba exigindo muito da máquina e faz com que você perca recursos, porque toda hora ela tem que ir lá verificar se tem espaço, e aí alocar espaço maior dentro do disco ou do storage. Então, para ambiente de produção, não é recomendado expansão dinâmica e nem o disco de diferenciação. Por quê? O disco de diferenciação é um disco de expansão dinâmica com base no modelo que a gente vai criar. Então, voltando aqui, antes eu só vou modificar o nome da pasta que eu esqueci, da pasta não, do disco modelo, só para a gente deixar aqui como exemplo. Aqui eu vou colocar então modelo Windows Server 2012 R2. Então eu sei que esse disco é o disco modelo. Então eu mudando o nome aqui, eu já não vou conseguir mais acessar na máquina virtual onde eu tinha alocado esse disco. Mas eu também não preciso usar mais. Eu vou usar ele como modelo. Então é só escolher diferenciação, avançar. Aqui eu coloco o nome do meu novo disco virtual, que eu vou colocar aqui server 1. E repare que aqui ele pede para eu mostrar aonde está o disco pai, que é o disco que eu vou usar como modelo. Especifique o disco rígido virtual que deseja usar como pai para o nosso disco rígido virtual. Então eu vou usar aqui o nosso disco modelo, que está naquela pasta. Dentro da pasta Hyper-V, eu tenho lá o modelo do Windows Server 2012. Abrir, avançar. Concluir. Então agora ao aplicar, ele já vai anexar esse disco à minha máquina virtual. Então eu já vou criar mais máquinas também a partir desse disco para mostrar como que o processo é rápido. Esse vai ser o server 2. Geração 2, avança. Memória também 1024. Anexar o disco mais tarde. Vou alterar as configurações também, conforme eu alterei na outra, colocar 4 processadores e adicionar o nosso disco rígido, que vai ser um novo diferencial. Server 2. O local é o mesmo. Esse é o modelo. Concluir. E agora eu vou iniciar essas duas máquinas virtuais. Não, antes eu vou criar o Windows com o modelo do Windows 10 também. Então vamos criar uma nova máquina virtual, como se fosse uma workstation. Vamos colocar workstation WKS01, geração 2. Também 1024 de memória, né? 1 GB de memória, com memória dinâmica. Anexar o disco virtual mais tarde. Concluir. Mesmo processo, com a disco de diferenciação, coloco o nome do disco, o WKS01, avança. O disco pai, eu não mudei o nome, mas eu já vou mudar por aqui o nome, está dentro de Hyper-V, modelo Windows 10. Então avança, concluir. Então as máquinas virtuais estão criadas. Eu tenho dois servers, server 1 e o server 2, com o Windows Server 2012. E eu tenho a Workstation 01. Vou executar todas ao mesmo tempo.
Então, repare como que esse processo é rápido. Que eu posso criar várias máquinas virtuais usando o disco de diferenciação. Que ele vai pegar aquele disco modelo, em poucos minutos a máquina está pronta. Essa é o server 1, essa é a WKS01 e o server 2, iniciando. Então, 3 máquinas virtuais. Então, reparem que ele já pega as configurações e já começa a preparar o novo disco. Aqui eu estou executando 2 máquinas como se fossem 2 instalações novas. Então, eu estou criando 2 servidores em menos de 10 minutos está pronto. 2 servidores a partir do disco de diferenciação. Então, para um ambiente de laboratório, de estudo, é muito útil essa função porque você economiza HD, você economiza espaço em disco, porque ele vai usar aquele disco como modelo, e a partir daí todos vão usar aquele mesmo disco. Então, para um ambiente de laboratório, é muito útil esse processo, sem contar na agilidade. Porque imagina você ter que instalar servidores do zero, cada vez que você quiser criar um servidor novo para teste, para estudo. Então, você ficaria aí horas e horas instalando novos servidores, sendo que com poucos cliques aqui você consegue o mesmo resultado. Então veja que as 2 máquinas já estão quase prontas. Aqui do lado está o meu Windows 10, que também está iniciando. Então o nosso server 1 aqui já está carregando. E, pessoal, retomando aqui, o nosso server 1 já começou as definições de instalação, o server 2 também já está abrindo. Então aqui essa tela é como se estivesse instalando o Windows mesmo, do zero. Ele fez a generalização, então agora eu começo uma nova instalação, onde eu vou escolher o meu teclado, só avançar, ele vai pedir uma senha de administrador. E já vou fazendo o processo aqui também, no server 2. Escolho avançar. Aceito as opções de licença. E agora eu defino a senha do administrador. Que tem que ser aquela senha com padrões de segurança, né, que o Windows Server exige. A mesma coisa no server 2. Eu aceito e defino a nossa senha segura. E agora, vejamos que agora está pronto. O nosso server 1 já está com Windows prontinho, como se fosse uma instalação nova. Então podemos ver aqui, ó, logando pela primeira vez como administrador, é como se fosse uma instalação nova, só que agora ele já está com o Windows atualizado, já tem o Chrome instalado, isso porque a gente usou o Chrome no disco modelo, agora poderia ser qualquer outro programa, como eu já disse, e também atualizações. Então isso daí ajuda muito, porque você pode deixar o disco modelo preparado com todas as atualizações e depois só ir criando os discos de diferenciação. Como eu disse, isso num ambiente de estudo ajuda muito. Porque você precisou de alguma máquina, você só cria a máquina virtual, usa o disco de diferenciação e já está pronto o seu ambiente. Aqui é o Chrome, já instalado.
reparem aqui que ele pede, quando eu abrir o Chrome, que ele pede para você escolher como se fosse uma instalação nova. Então, ele já está instalado, porém, é como se fosse uma instalação nova. Porque ele criou o computador como se fosse uma nova instalação mesmo, como se tivesse acabado de instalar esse sistema operacional. Só esperar o outro server 2 aqui ligar também. Pronto, reparem aqui no server 2, também servidor local, a diferença é entre o server 1 e o server 2. A diferença entre um e outro. Ó. Então, repare que são dois computadores diferentes. Apesar de eu estar usando o mesmo disco, é como se fossem duas instalações novas. Então, é para isso que serve o sysprep, para isso que a gente generaliza a máquina. Por quê? Sem essa generalização, seria o mesmo computador, com o mesmo nome e o mesmo SID. Então, aí você teria que colocar um nome diferente, e mesmo assim, em ambiente de domínio, mesmo você mudando o nome, o SID continua o mesmo e vai ter problema essa máquina dentro do seu ambiente. Então, o recomendado é que a gente use o sysprep no disco modelo, porque a partir daí todos os discos de diferenciação é como se fosse uma máquina nova. Então, agora os dois servers rodando, eu vou só pausar eles rapidinho para terminar a instalação do Windows 10. Como eu disse, ele é um pouco mais demorado que o Windows Server. Então, eu vou pausar essas duas máquinas. Para liberar recurso para o Windows 10. Então, retomando aqui, essa já é a tela de instalação do Windows 10. Vamos avançar. Ele é um pouco mais demorado mesmo. A chave eu vou adicionar mais tarde, porque é só um ambiente para teste. Aceito o termo de licença. Usar configurações expressas. Então vamos só aguardar o término dessa instalação para a gente dar prosseguimento na nossa aula. Aqui é o nome do usuário. Vou colocar só teste mesmo, só para a gente prosseguir. Então já está quase concluindo a instalação. Então finalizou aqui a nossa instalação, né? Com o disco diferencial. Então agora eu vou ligar novamente as outras duas que estava pausada. Pronto, agora temos as três máquinas virtuais funcionando.
Server 1 e Server 2 e a Workstation 01. Ok? Então agora vamos ver a diferença de disco quando se usa o disco diferencial. Aqui reparem que os meus dois discos modelo, do Windows 10 e do Windows Server, é aqueles discos que eu mostrei no início da aula. E esse daqui já é o disco diferencial da Workstation 01. Repare que ele está com apenas 2 GB usado, com 2 GB de tamanho. Por quê? Os outros 11 GB ele está pegando do disco modelo. Então esses 2 GB a mais que ele criou é essa instalação inicial, que é a configuração da máquina, é o nome da máquina, o SSID novo, senha. Então é a configuração padrão inicial. Agora vamos ver o do Windows Server, que eu não coloquei nesse mesmo diretório. Vou abrir outra pasta. Ele está no... Então repare também que meus 2 discos do Server 2012, Server 1, Server 2, também com 2 GB. Então repare que com 6 GB, 2 GB de cada disco diferencial, 2 do Server 1, 2 do Server 2 e mais 2 do Windows 10. Com 6 GB, eu criei mais 3 máquinas virtual, sendo que se eu tivesse que copiar os discos virtuais, eu teria aí mais 50 GB utilizado no meu HD, certo? Então é isso, pessoal. Voltando ao nosso tópico, a gente viu hoje, primeiro, como criar o disco modelo. O que é o disco modelo, então? É uma instalação de um Windows, seja ele o Windows 8, o Windows 7, o Windows 2008, Server, o Windows 2012. Qualquer instalação do Windows que você cria, faz a instalação e prepara ela depois com o Sysprep, que é a padronização do disco modelo. Feito isso, criado o disco modelo e padronizado, daí você pode criar quantos discos de diferenciação você precisar e criar as máquinas virtuais usando esse disco de diferenciação. Então a utilidade desse recurso é você ter várias máquinas virtuais com o mínimo de HD possível, usando o mínimo de recurso possível para o seu ambiente. Então, para um laboratório de estudo, você pode criar aí 10, 20 máquinas virtuais. Por exemplo, no meu caso aqui, se eu tivesse criado 20 máquinas virtuais, eu estaria só com 40 GB de espaço utilizado. Sendo que se eu copiasse ou então fizesse uma instalação do zero, colocando a mídia do CD, instalando uma nova máquina virtual, eu teria aí no mínimo, com 20 máquinas virtuais, 400 GB. Certo? Então eu tenho 10% só do recurso total utilizado. E quando não utilizar esse recurso? Como eu disse, em ambiente de produção, por exemplo, se você for fazer uma virtualização no seu cliente, numa consultoria, que você está prestando algum projeto de virtualização, esse recurso não é recomendado porque ele fica fazendo o tempo todo leitura no disco modelo e criando novos parâmetros no disco de diferenciação. Então ele torna muito lento para um ambiente de produção e, como eu disse também, ele é um disco dinâmico, ele não é o disco fixo. Então, para ambiente de produção, é recomendado que você utilize o disco fixo, porque senão a performance da sua máquina virtual vai cair muito. Mesmo que você esteja usando um storage com vários discos em RAID, por exemplo, acaba caindo essa performance e também a segurança, porque como é um disco modelo, se você tiver outras máquinas acessando esse disco, pode ser que venha a dar algum problema. Então ele é recomendado para laboratório de estudo e não para ambiente de produção. Certo? Então, obrigado a todos pela presença. Eu peço que curtam e compartilhem esse vídeo. Quem gostou e quiser
receber mais conteúdo no nosso portal, se inscreva no nosso portal compartilheti.com. Também temos a página no Facebook. Quem quiser curtir a nossa página também vai ter acesso aos conteúdos exclusivos. E para tirar suas dúvidas, vocês podem tirar pelo comentário deste vídeo e enviar também sugestões através do comentário ou através de nossa página ou do portal. Então, mais uma vez, obrigado a todos e até a nossa próxima aula.